O homem pode ser a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço e ela gira a cabeça para onde quiser. Essa frase, retirada do filme O Casamento Grego, contém uma ironia sobre as relações conjugais. Muito embora tradicionalmente o homem seja considerado o chefe da família, em regra, quem molda a família e a mantém unida é a mulher. No período renascentista, o casamento não era baseado em afeto. Os homens se casavam por interesse no dote, na perpetuação da linhagem ou também por alianças sociais. Já as mulheres, estas eram dadas em casamento e quase sempre sem poder opinar sobre esse assunto. Portanto, a noiva vinha com um preço e o casamento era um mero contrato econômico e não um pacto amoroso. Por isso, esperava-se que o homem exercesse o controle sobre essa mulher, sobre o seu corpo, sua voz e sua vontade. Do outro lado, o que se considerava uma esposa valorosa era uma mulher submissa às vontades do marido. O tema central da peça que vamos explorar no especial Shakespeare desse mês está intimamente interligado ao que a sociedade renascentista esperava de uma mulher, de uma esposa. Mais do que isso, tece uma crítica espirituosa sobre as relações conjugais, sobre o papel do homem, da mulher, sobre os costumes sociais de uma época. E, aliás, críticas essas que ainda hoje poucos conseguem compreender. E sim, meus amigos, estamos falando desse clássico, A Megera Domada. Eu sou Gisele Silva Romim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Escrita por volta de 1590, A Megera Domada é uma das primeiras comédias escritas por William Shakespeare. A obra utiliza a ironia, o exagero e o humor para criticar as relações humanas, especialmente retratando o embate entre homens e mulheres dentro do casamento. Mais precisamente, é preciso ler A Megera Domada entendendo que se trata de uma comédia de costumes. Este subgênero é marcado pela sátira de comportamentos sociais de um determinado período histórico. A peça se inicia de um modo inusitado. Um homem chamado Christopher Slee, um mendigo bêbado, é vítima de uma armadilha, de uma trapaça por parte de um lord. Ele é levado desacordado até a casa desse lord e quando ele acorda, toda a criadagem da casa começa a tratá-lo como se ele fosse o lord e tivesse estado desacordado e tomado de loucura durante um determinado tempo de sua vida. A peça A Megera Domada, na realidade, ela é encenada para entreter o Slee na qualidade de lord da casa, para continuar essa trapaça. E, pelo menos na minha versão, não tem um desfecho. Não sei se em outras traduções essa trapaça que é feita com o Slee existe ali um desfecho dado. A Megera Domada, portanto, será encenada para ele. A história propriamente dita começa com um pai desesperado para casar suas filhas. Batista Minola, o pai em questão, tem duas filhas. A mais nova, chamada Bianca, é tida por todas como dócil, como obediente. Já a mais velha, a Catarina, tem um gênio tido por insuportável. É Catarina a Megera que dá o nome ao título da peça. Muitos pretendentes cortejam Bianca, mas seu pai estabelece uma regra. Bianca só se casará depois que Catarina se casar. Qual o problema disso? Ninguém quer enfrentar o desafio de conviver com Catarina. Esse estado de coisas perdura até que surge em Pádua Petrúquio. Petrúquio é um nobre que vai até Pádua em busca de uma esposa rica, que é de fato o caso de Catarina. Ao saber do dote generoso de Catarina, Petrúquio aceita o desafio, vai até sua casa, acaba cortejando-a e pede Catarina em casamento, que, estranhamente, aceita. A relação dos dois, a partir de então, é marcada por intensos embates. Com o casamento, Petrúquio inicia um processo de domar a esposa,
criando situações completamente absurdas para quebrar sua resistência, incluindo aí privação de sono e de comida, de alimentação. Em uma das cenas mais célebres dessa peça, num diálogo entre Catarina e Petrúquio, Petrúquio afirma que a lua é o sol e exige que Catarina confirme. E Catarina, de fato, confirma, dando a entender que está se submetendo às vontades do marido. Porém, fica a dúvida vai se instalando na mente do leitor. Catarina realmente está se submetendo ou apenas jogando o jogo com inteligência? Enquanto isso, na casa de Batista, vários pretendentes estão cortejando Bianca. Dois deles, Lucêncio e Hortêncio, se disfarçam de tutores para conseguir ficar mais próximo da moça. Lucêncio, que acaba se aproximando de Bianca, fingindo ser um professor de latim, consegue ganhar o coração da moça. A peça se enche de maus entendidos, trocas de identidade e muita confusão, elementos típicos de uma comédia shakespeariana. No final da peça, os casais se reúnem para um banquete e os maridos resolvem fazer uma aposta para verificar qual das esposas é a mais obediente. E essa aposta se daria da seguinte forma: enviariam criados até as suas esposas pedindo para que elas fossem vê-los com urgência. Ganharia o marido cuja esposa atendesse mais rápido. Pasmem, somente Catarina atendeu ao chamado. E além de ter sido a única esposa a atender ao chamado do marido, Catarina encerra a Megera Domada fazendo um discurso defendendo a submissão das mulheres aos maridos. Exatamente. É importante lembrar que a Megera Domada, a despeito da leveza da história, não é uma comédia qualquer. Seu tom sarcástico e o exagero de muitas cenas, incluindo aí o discurso final de Catarina, revela em realidade uma crítica mordaz aos costumes sociais daquele período da história. Shakespeare, com sua habilidade única de observar o comportamento humano, constrói uma peça que, num primeiro momento, parece rir da rebeldia feminina, mas que, em realidade, está debochando mesmo do comportamento masculino que busca controlar e submeter a mulher. Catarina, com sua personalidade única e inteligência afiada, representa todas as mulheres que se recusam a ocupar um lugar submisso, e sua transformação final em realidade pode ser vista como uma performance estratégica e não como derrota. Catarina finge se submeter a todas as vontades de seu marido, porém leva Petrúquio a fazer exatamente tudo o que ela quer. Shakespeare, que tantas vezes deu voz a personagens femininas fortes, complexas e desafiadoras, parece aqui desafiar os limites da sátira, ao construir uma comédia que mescla o riso ao desconforto. Ele busca questionar essas expectativas rígidas que a sociedade tem sobre o que é ser mulher. A Megera Domada se torna um espelho que reflete as contradições de seu tempo, e o detalhe é que é um espelho que ainda hoje também pode refletir alguns dilemas de nosso tempo. Afinal de contas, quantas Catarinas existem por aí que são silenciadas por não se encaixarem no que se esperam delas? Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!